Quando você fala a palavra magia, do que você tá falando? Então, assim, hoje, quando se fala magia, eu penso em Harry Potter, né? Então, essa é uma Coisinhas falha. do Harry Potter e tal. Então, assim, Tem- mas aí você tava falando agora há pouco de magia de um ritual inglês que a pessoa incorpora e Isso. tal. Aí eu já começo a ficar com medo, né? Já tô clamando Porque a sangue. galera também acha que a incorporação, ela vem só da África, né, mano? Não, cara, isso aí tem no shintoísmo, tem em vários lugares do mundo, várias religiões têm esse fenômeno de incorporação. Né? Isso depois eu fui... Mas vamos lá, vamos primeiro. Então vamos parar. O que é magia? Em primeiro lugar, o que é magia? A magia é você causar uma mudança na realidade através de uma ação consciente. Então mesmo um cara que seja completamente ateu, se ele tá cantando uma música e você tá triste e de repente você escuta uma música legal e ela te animou, sei lá, vamos supor, o cara tá quase para se matar. E aí ele liga o rádio, ele escuta uma música legal e muda a vibração da pessoa e ela fica bem e ela salva. Isso é magia. Era Davi Então tocando não harpa tem- pra Saul. Não Saul tem nada era a ver com deprê, sobrenatural. Então essa Tá. é a parada. Que a Ah, galera é diferente de boa. mágica. Né? A magia é um cara quando faz uma comida que você se alimenta e fala, caramba, olha que sabor. Né? Quando você cria arte, quando todo mundo tá fazendo magia. Tá, Tá? tecnicamente Então- é isso. Exato. Tecnicamente é legal. Por que ele tem esse nome? Né? Então essa é uma historinha engraçada. Que isso começa lá atrás nos egípcios. Então você tinha um povo que era 100% analfabeto. E quem eram os magi, os magos? Sacerdotes. Eram sacerdotes. Magia vem de imagem. Então os sacerdotes era o cara que sabia ler e escrever. Então por que os caras achavam que era mágico? Então imagina que a gente tava lá, sei lá, tava construindo as pirâmides, um templo. E aí eu era um sacerdote, eu chegava pra vocês dois, e aí eu acabei de chegar. Vocês olharam pra mim e falaram, quem é esse Deldeb? O cara nunca veio aqui. Aí eu pego uma folha de papiro, o papiro tem uns rabiscos com símbolos mágicos incompreensíveis. Eu olho pra esse Você sai papel, lendo. e aí eu viro e falo assim, ô Ale, tudo bom? Aí ele vai falar, como é que sabe meu nome? Você é o encarregado da construção? Pô, essa Ó, história- faz isso, isso e aquilo. E você, Paulo, você estava responsável por isso, você continua fazendo o que estava fazendo. Você olhar pra mim e falar assim, como é que esse cara sabe? Então, é essa Isso é- pegada isso é que é o muito mágico. foda, Então, da porque- onde veio isso? Eu gosto muito de citar o Carl Sagan, que ele fala que o livro é a prova que os seres humanos fazem magia. Porque você tá pegando um pedaço de casca de árvore morta, com umas manchas de tinta, você olha para essas manchas de tinta, aí um sujeito que morreu 300 anos atrás conversa com você dentro da sua cabeça, e a hora que você põe essa casca de árvore de lado, você tem um conhecimento que você não tinha antes. Então, se isso não é magia, o que, que é magia? Sabe que, Boa, cara, gostei. é muito foda isso, porque Sou mágico também. Ah, Mago. ele falou sobre como Kemet, Egito, né? Tipo, a galera, os sacerdotes liam e chamavam de magia. É o mesmo significado da palavra mandinga, né? Porque a mandinga era dos negros que vieram e eles eram árabes, e era uma etnia árabe, e geralmente alguns deles atuavam como capitães do mato. E eles eram alfabetizados, sabiam ler. E aí sabiam- rolava muito isso que eles carregavam o Corão no cordãozinho deles. Tá. E eles decoravam o Corão. E aí, como que ele sabia que uma outra pessoa negra era de uma outra etnia? Que ele parava você, porque os caras se vestia também para parecer um mandinga. Ele falava, você é mandinga? Ele segurava o Corão e começava a falar a frase deles. A recitar. Se o cara não terminasse de recitar também, eles entendiam que aquele era um negro escravizado. E a galera via isso, fala, porra, vocês estão fazendo mandinga, tá ligado? Aí a palavra dá esse significado de ser magia também, cara. Então você vê que tudo tem a ver com a linguagem, Tudo cara. tem a ver com isso. E por que, que o pessoal tinha medo dos maçons, dos magos, etc? Porque era uma coisa meio militar. Então, naquela época, você não aprendia assim só engenharia, você aprendia tudo. Sim. Né? As universidades eram gerais. E o problema é que a maioria da geometria desse período era usado para construir o quê? Barco, fortaleza, então um castelo com passagem secreta, com rampa, uma catapulta. Então eu não podia pegar qualquer Zé Ruela na rua, que nem ter uma faculdade, e ensinar tudo isso pro cara e depois dar um abraço. Você corria o risco do cara vir com a catapulta para te destruir depois. Então você precisava confirmar, falar assim, esses dois são de confiança? Ah, legal, vamos fazer uns testes. E aí tinha aqueles testes de coragem, de generosidade e tal, que a gente tem em ordens iniciáticas. E aí fala, pô, esses dois são dignos, então ensinei para vocês. E aí vocês poderiam ter esse segredo. Então esse segredo era basicamente militar.
E aí, através da milícia e do comércio, ele entra pela Europa e ele vai se difundindo. E aí, nesse meio tempo, também tinha aí que mistura a parte sobrenatural, que era, desde a Grécia Antiga, você tem esses relatos de incorporação. Né? E até em igreja evangélica tem, que o cara se chama o santo, fala em línguas, etc. Eu acho que eles não desde curtam de falar isso, mas Os desde indianos também já tinham há os muito indianos tempo, já né? tinham isso, os chineses, os japoneses, você tem registros de conversa com o espírito e incorporação desde que o ser humano é ser humano. Né? O xamã, ele tem isso daí também. E aí, voltando um pouquinho, quando se fala dessa coisa assim, para as pessoas que... Essa engenharia que servia para construir coisas e tal, por isso que então a palavra maçom é pedreiro, é isso? Maçom é pedreiro. Por isso, porque Por isso, ele vem literalmente disso. vem disso. Literalmente vem dos disso. caras que construíam as coisas, que tinham o conhecimento Eles pra sabiam construir ler e coisas. escrever, basicamente era É isso. Eles eram os pedreiros educados. E como eles sabiam ler e escrever, eles eram meio que os responsáveis por meio que proteger e tomar conta, e eles interagiam muito com a galera da igreja, que eram os caras Os que mecenas, copiavam. né? Os que Os pagavam. mecenas eram os que pagavam tudo. Então eles anotavam as coisas, eles eram os cientistas, basicamente. Né? Sim. Eles falam, por que a ordem é secreta? Na verdade, hoje em dia não é mais secreta, né? Mas por que era? Porque se a Inquisição pegasse, você ia pra fogueira. E quem foi o primeiro? Então esses caras se escondiam nessas ordens que eram fechadas e secretas. Então, Quem foi o primeiro desses maçons que falou, quer saber, vamos usar todo mundo e colocar o símbolo dos maçons em todas as construções que a gente fizer? Não, sempre teve isso, porque eles passavam a linguagem da maçonaria. Como ninguém sabia ler e escrever, era aquela linguagem simples de substituição. Hoje em dia, só vou falar, vocês já viram aquele alfabeto do tio Patinho, do Mickey Mouse, que tem no manual do escoteiro mirim? Não, Então, não. aquele é um alfabeto de substituição simples de uns desenhos. Os maçons usavam isso e eles colocavam as mensagens nas paredes. Porque você vai As pra uma pessoas já não cidade... sabiam ler. Quem sabia ler não sabia trocar. Eu não o sei como é que é alfabeto. assim aqui na capital, mas qualquer cidade do interior do Brasil... Interior. Mano, todas as... Você No pega Aleijadinho, ruas, se você pega pegar ruas em Ouro as Preto, estátuas né? de Ouro Preto, como o Aleijadinho era maçom, eles vão estar em posturas, eles vão estar passando sinais. Praticamente todas as igrejas, porque a cidade do interior, ela se constrói a partir da igreja, né? O Marcelo manja isso pra caramba. Sim. Então, como a igreja é muito construída pelos maçons, qualquer igreja de cidadezinha do interior, assim, você tem todos os símbolos maçons ali, cara.